A gente tem que estar atento, perceber, Teve um aqui cortar. que mandou uma massa também, Guilherme. Grande Gustavo, queria saber como o marxismo, uma teoria materialista, poderia deslanchar em um país tão religioso como o Brasil. Dá para conciliar? Veja, uma concepção materialista realmente não é religiosa no sentido de que ela não explica o mundo a partir de preceitos religiosos, né? De qualquer natureza. Mas eu insisto, uma análise materialista do capitalismo é o quê? Vamos ver o que está acontecendo, como é que a sociedade funciona, como é que as partes se conectam, por que os fenômenos acontecem desse jeito, por que os preços aumentam, por que tem inflação, por que o lucro está caindo, as empresas estão caindo. Entender o processo e explicar o processo, né? A pessoa pode ser religiosa, mas ela está vivendo dentro da sociedade, sofrendo todas essas mazelas. Uhum. Ela tem um interesse na melhoria da vida dela, em ter acesso aos recursos do qual ela precisa, do qual a família dela precisa, como qualquer outra pessoa. O fenômeno que tem aí, que eu acho que tem que ser combatido, é a instrumentalização que é feita da religião para ganhar a pessoa para concepções políticas específicas. Tá? É a instrumentalização que é feita. Agora existe até uma série de canais que falam assim, tipo, Jesus Cristo era liberal. Tipo, liberalismo é uma coisa que existe há 200 anos. Uhum. Você tá entendendo? Ou então, assim, o objetivo do marxismo é destruir o cristianismo. Cara, o Marx começou a atuar no movimento. A ideia dominante na Alemanha era a ideia de que o grande problema da Alemanha era a religião. Marx era ateu, né? Ele era ateu, nunca escondeu isso. Amigão de Darwin, não era? Não, teve Não tem um contato dele com Darwin? Que eu saiba, ele entrou em contato com Carta uma vez perguntando se Darwin queria... Ele queria dedicar o livro 3 do Capital a Darwin, mas Darwin achou melhor não. Na verdade, eu acho que ele era eu li que ele era um admirador do trabalho de Darwin. Ele era um admirador. Né? Mas Marx nasceu atacando essa turma, não porque ele defendia a religião, mas ele falava, não, a religião não é o problema da sociedade. As pessoas descarregam na religião problemas que a sociedade já tem, independente da religião. Né? Mas ele tinha uma raiva de religião, assim... Nenhuma. Não? Nenhuma. Ele veio de família judaica, não é? Veio de família judaica, mas a família dele é uma família que se converteu ao protestantismo. Uhum. O pai dele era protestante, né? Família de origem judaica. Mas ele não tinha raiva nenhuma. Isso não atrapalhou ele na formação dele ali? Não chegou a ter raiva de religião em algum momento? Atrapalhar em que sentido? De realmente uma família, né, ortodoxa. Não, ali, a família tudo. do Marx era relativamente tranquila nesse sentido. Inclusive, o pai dele, alguns biógrafos acreditam que ele converteu o protestantismo por conveniência, por causa de um cargo público na Alemanha. A Alemanha, onde teve a reforma protestante, e o luteranismo lá era bem mais dominado pelo Estado do que dominava o Estado, mas que era instrumental para ele se converter ao protestantismo para conseguir o cargo público que o pai do Marx tinha. Então ele nem era muito religioso, né? Era mais oportunidade mesmo. Oportunista nesse caso mesmo, né? E a família dele não era uma família assim, era religiosa porque toda a sociedade da época era, mas nesses marcos não era tão religiosa não, né? A mãe do Marx ficou famosa pela frase de que Marx deveria, além de ter dedicado a vida a escrever o Capital, ele deveria ter dedicado a ganhar o capital. Essa frase foi dita de fato pela mãe do Marx. Mas você acredita que a religião ela pode existir naturalmente num lugar que seja comunista, socialista? Claro. A religião não vai atrapalhar em nada ali. Para o socialismo, para o marxista, o que nós defendemos é só o seguinte, que a religião ela tem que ser... ela é uma questão privada. Tá? Então você não pode ter, por exemplo, nortear o funcionamento da sociedade, as diretrizes públicas, do direito e etc., baseado em crenças religiosas. Tá entendendo? Ainda que uma pessoa religiosa possa, pela razão A e B, defender o que ela quiser. Mas uma coisa é transformar aquele aspecto em uma lei que tem que ser seguida por causa da religião A, que só A, B, C e D professa. Ou que seja a maioria, não importa. Ela se reduz à questão privada. A questão privada significa isso. Ela não interfere no ambiente social e no ambiente público com força de lei, como elemento de poder. Né? Se as pessoas no socialismo vão ser menos ou mais religiosas, não faço a menor ideia. Você é religioso? Eu não, sou não. Você é ateu? Sou. Eu acho que o marxista raiz tem que ser ateu.
Eu nasci numa família evangélica, cresci numa família evangélica, vivi nesse meio por bastante tempo, tive vários amigos lá. Sou bastante familiarizado com o meio, ou pelo menos era, que já faz muito tempo, né? Mas hoje não faz parte mais da minha vida, não. Você acha que a religião atrapalhou sua família em algum ponto, Não, assim? de jeito nenhum. Atrapalhar em que sentido? Ah, não sei. Geralmente, a gente conhece alguns ateus, assim, que tem muita raiva, assim, de religião, sabe? A religião fez bem pra minha família. Por ter usado, explorado, coisa do tipo. Assim. A religião fez bem pra minha família. Pelo menos são fatos que eu não lembro muito bem, que eu era muito novo, mas teve alguns problemas familiares que a questão da religião ajudou a resolver. Deu força, né? Isso. Mas você já acreditou em Deus alguma vez? Claro, Você nunca acreditou? Não, acreditei. Acreditei até, sei lá, os meus 20 anos, por aí. E aí você pegou aí... Foi se esvaziando da minha vida, assim. Não tem um marco, não, sabe? Foi deixando de fazer parte dela, quando eu vi já não significava mais nada pra mim. Mas nunca houve, assim... mas nunca tive... Pelo contrário, eu lembro com boas recordações dos períodos que eu tinha com a igreja evangélica, com os meus amigos lá dentro, as coisas que eu passei lá dentro. Os ritos me incomodavam um pouquinho, sabe? Ficar lá em pé naquele culto ali de 2, 3 horas me incomodava um pouquinho. Mas eu tenho boas lembranças, não tenho más lembranças, não. Tenho contato com vários deles até hoje, das pessoas dessa época. Legal. Pô, eu lembro que da última vez que o Johnny esteve aqui, ele citou a Bíblia na nossa conversa, assim, e eu quase perguntei, falei, pô, mas você citou a Bíblia aqui, você não é marxista, não, Sim. Não tem muito a ver e tal. Thales